Bom, você é aquele tipo de pessoa que vive procrastinando? Então você vive adiando as coisas que você tem para fazer e aí não consegue, no final das contas, fazer nada daquilo que você se propôs a fazer. Ou até mesmo adiando coisas que são extremamente importantes, como às vezes um trabalho, um relatório que você precisa fazer, ou um trabalho para a faculdade, ou para o seu emprego mesmo ali onde você trabalha. Bom, aqui nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre quais são os motivos para que uma pessoa procrastine, tá? A gente tem vários motivos e você precisa identificar, precisa entender quais são os seus motivos para que a partir daí você consiga fazer alguma coisa para lidar melhor com essa situação e assim tentar não procrastinar. Tá? Bom, normalmente, né, pessoas que procrastinam são pessoas que vivem em um ciclo de frustração. Eu diria que talvez um dos sentimentos ali mais predominante nessa questão da procrastinação, né, é a frustração e talvez também ali um outro sentimento muito comum, muito presente é a ansiedade. Mas eu falo que a frustração ele ainda vem em primeiro lugar porque não necessariamente você precisa sentir a ansiedade diante de uma situação, mas todas as vezes que você evita fazer algo, você vai sentir a frustração. Então é assim, se você pensa em fazer uma determinada tarefa, você pode até não sentir necessariamente uma emoção de ansiedade. O que pode acontecer, porque isso também é muito comum, eu vejo isso muito acontecendo, tá? Mas assim, não é uma regra. Só que o sentimento de frustração, ele acaba sendo uma regra. Porque você adia uma tarefa, adia algo que você tinha para fazer, às vezes, como eu falei, algo importante. E como que você vai se sentir por ter adiado aquilo? Frustrado. Então é aí onde vem a emoção da frustração. Então as pessoas vivem ali no ciclo, né? Elas pensam em fazer alguma coisa, mas elas não conseguem fazer, decidem adiar, procrastinar no caso, e com essa procrastinação a pessoa acaba se sentindo frustrada porque ela não conseguiu fazer, ela está adiando algo ali que era importante, enfim. Então, eu diria que o sentimento de frustração é o sentimento predominante dentro do ciclo da procrastinação, tá? Bom, algumas das causas, então, que a gente tem é a ansiedade. Então, muitas vezes você pode ficar ansioso frente a uma situação, frente a algo ali que você tem para fazer. E essa ansiedade, né, no nível mais elevado, pode fazer com que você fique paralisado e assim acabe procrastinando, tá? Uma tarefa será ser muito extensa e difícil, então isso também pode acontecer. Então, se você tem uma tarefa para fazer e ela é extensa, é difícil, ela é muito grande, aquilo pode fazer com que você acabe procrastinando, porque só de pensar na ideia de fazer aquela tarefa, você já pensa, nossa, mas é muito grande. Será que eu vou dar conta? Ela é muito difícil. E aí, por esse motivo, às vezes você pode procrastinar, tá? Um outro ponto é esquecer das suas metas a longo prazo. Então, o que acontece muitas vezes, né, é que as pessoas pensam no curto prazo e esquecem do longo prazo. Por exemplo, Kira, muitas pessoas adiam a questão de fazer atividade física, né, coisas assim nesse sentido, assim, desses hábitos. Por exemplo, né, muitas pessoas adiam a questão de fazer atividade física. E quando você está adiando a questão de começar a atividade física, é justamente porque você está esquecendo da sua meta a longo prazo. Esse é um dos motivos, pelo menos, né? Como que se aplica isso? Como que seria isso? É na ideia de que assim, você só pensa a curto prazo, nossa, mas vai ser difícil, eu tenho que trocar de roupa e agora tá chovendo, isso vai tomar meu tempo, depois eu vou ficar com o corpo dolorido. Então você lembra apenas das situações, das coisas ali que pode acontecer a curto prazo e esquece de quais serão os seus benefícios a longo prazo, né? Porque os benefícios ali seriam você poder emagrecer, poder ter um corpo mais definido, ter mais disposição, mais energia, entende? Então é nesse sentido, tá? O outro ponto é a falta de objetivos. Então, tem pessoas que às vezes está estudando, por exemplo, e isso eu vejo muito acontecendo, mas a pessoa não sabe exatamente para que ela está estudando, ela não sabe qual que é o objetivo dela com aquilo, né? Qual que é, ela não tem clareza do porquê de fato ela está estudando. Então, tem pessoas que às vezes estudam e aí aparece, por exemplo, no meu consultório falando assim: nossa, então eu estou estudando, mas eu ainda não sei que curso eu vou fazer, eu não sei qual vestibular eu vou prestar, ou eu não sei exatamente qual concurso eu vou prestar. Então, você precisa ter clareza do seu objetivo ali, para que você tenha uma motivação a mais para assim não procrastinar, tá? Então, a falta de objetivos é um outro motivo, falta de organização e planejamento. Então, se você não tem uma organização, não tem um planejamento, isso é algo que pode fazer com que você procrastine. A questão também da preguiça, né? Então, às vezes, você não ter motivação ou vontade ali, ficar com aquela preguiça, né? Também pode fazer com que você procrastine, tá? Então, aqui eu mencionei alguns dos motivos, tá? Eu vou explicar melhor sobre cada um deles aqui. Mas antes de mais nada, se você gostou desse vídeo aqui até agora, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e de se inscrever no meu canal, porque toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo por aqui, tá bom? Bom, e continuando então, né, você precisa entender quais são os seus motivos, né, pelo qual você está procrastinando, você precisa identificar o que está acontecendo ali,
o que que está fazendo você procrastinar, para a partir daí você saber o que fazer para resolver esse problema da procrastinação, tá? Então, sobre a questão da tarefa extensa e difícil. Uma das coisas que você pode fazer em relação a isso é dividir a tarefa em pequenas partes, né? Então, as pessoas às vezes pensam na ideia geral, na ideia como um todo ali, de ter que fazer aquela tarefa extensa e difícil, mas quando você divide ela em pequenas partes, fica muito mais fácil, até de você se organizar mesmo para começar a fazer. Então, se você tem uma tarefa muito difícil, divida ela em pequenas partes, tá? Bom, o próximo ponto, né, é esquecer das suas metas a longo prazo. Aqui você pode usar uma técnica que a gente chama de cartão de enfrentamento. O que que seria cartão de enfrentamento? É você anotar em um pedaço de papel, pode ser um post-it mesmo, ou no bloco de notas ali do seu celular, você anotar quais são as suas metas a longo prazo, quais serão os benefícios que você vai ter a longo prazo, por exemplo, na questão de fazer atividade física. Você vai ter um corpo com um aspecto mais definido, você pode emagrecer, você vai ter mais disposição, mais energia. Então, você pode anotar todas essas metas, todos esses objetivos que você tem ali a longo prazo, para que você se lembre deles sempre que você quiser fazer uma determinada coisa. Então, aqui no exemplo da atividade física, né, quando você pensar em fazer atividade física, releia aquilo ali, se lembre de quais são as suas metas, para que assim você consiga ir e também consiga se manter, né, nessa prática de atividade física, tá? O outro ponto aqui, né, é a falta de objetivos. A gente precisa entender que, assim, todo comportamento, ele precisa ter uma função. O que que seria essa função? É basicamente um objetivo, né? Então, por exemplo, estudar. Estudar é um comportamento, é um ato, é uma atitude sua. Se você vai estudar, você precisa ter um objetivo com aquilo. Aquilo tem que ter uma função. Qual que é a sua função? Qual que é o seu objetivo? Você está estudando para quê? Para passar no vestibular? Só que é importante até você pensar, por exemplo, que assim, passar no vestibular é uma coisa, é uma ideia muito ampla. Você precisa ser mais específico. Então, você quer passar no vestibular de qual curso? Você quer prestar concurso para quê especificamente? Quais são as opções ali que te chamam a atenção e que você tem interesse? Então é importante que você tenha essa clareza, tá? Do porquê que você está estudando, do porquê que você está fazendo uma atividade física, porque senão isso acaba caindo naquele ponto, né, que eu vou falar aqui um pouco a mais também, que é na desmotivação. Se você não tem uma clareza, não tem um objetivo específico do porquê que você está fazendo determinada coisa, qual que é a motivação que você vai ter, tá? Então, isso é um ponto importante. O outro ponto, então, é a falta de organização e planejamento, tá? Por que que a falta de organização e planejamento pode fazer com que você procrastine? Porque se você não se organizar, você vai acabar caindo naquela ideia de, eu vou deixar para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço. E quando você vê, já passou a semana e você não fez aquilo que precisava ser feito. Então, quando você tem uma organização e um planejamento, né, você olha ali e vê o que precisa ser feito, e isso te dá uma motivação a mais para que você consiga fazer, tá? Então, ter essa organização e planejamento é fundamental. Um outro ponto que te ajuda é saber por onde começar. Sabe quando você tem muita coisa para fazer e às vezes você não sabe por onde começar? Pois é, isso aí também é falta de organização e planejamento. Então, faça a sua organização da semana, né? Elenque ele por ordem de prioridades. Eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui também, porque aqui no meu canal do YouTube já tem um vídeo onde eu falo sobre como se organizar, como fazer esse planejamento da semana, tá? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você assistir. E agora, então, vamos para o outro ponto. O outro ponto é a questão da preguiça. Então, é você não ter motivação, né? Estar sempre desanimado, porque não tem muita vontade ali de fazer. A gente precisa entender que, assim, vontade de fazer, muitas vezes você não vai ter. Por quê? Porque às vezes são coisas ruins ou coisas difíceis. Por exemplo, malhar é uma coisa muito agradável, né? Se é ruim, é chato, é difícil. Estudar é da mesma forma, é chato, é difícil. Então, vontade ou uma motivação do nada você não vai ter. E aí você precisa esquecer um pouco essa ideia, né? E agir independente das suas emoções. Ou seja, mesmo que você não tenha uma motivação ou não esteja com vontade, faça aquilo que precisa ser feito. Então, acho que a ideia principal aqui é você fazer o que precisa ser feito, independente das suas emoções, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Lógico que, assim, gente, aqui eu não estou falando de quem tem um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, tá? Aqui eu estou falando de pessoas, né, que eu considero aí que não tem nenhum tipo de transtorno. Porque se você tem um transtorno, é muito difícil você aplicar isso, assim. Porque, por exemplo, na depressão, né, pessoas que sofrem com depressão, elas não têm motivação, não têm ânimo, e vai ser muito difícil você aplicar isso, tá? Então, se você tem um quadro, um transtorno específico, você precisa de tratamento com psicólogo e talvez até medicamentoso, tá? Então, isso aqui é pensando numa ideia geral aí de pessoas que não têm transtorno, que conseguem aplicar isso
mais fácil, tá? Um outro ponto que eu não mencionei aqui lá no início desse vídeo, né, mas que eu quero acrescentar aqui, que talvez ele é um dos mais importantes, é sobre as crenças limitantes. Então, se você tem crenças limitantes, como por exemplo, eu não consigo fazer essa tarefa, eu sou incapaz, ou uma crença relacionada mais a uma questão de perfeccionismo, nossa, eu tenho que fazer isso, tem que ficar perfeito. Isso também é algo que vai te fazer procrastinar. Então, por exemplo, se você pensa em um trabalho que você tem para fazer, mas aí você tem alguns pensamentos ali como, mas eu não vou dar conta, é muito difícil, eu não vou conseguir, eu sou incapaz de fazer isso. Qual que é a chance de você, de fato, fazer aquela atividade que precisa ser feita? Entende? Então, essas crenças limitantes, esses pensamentos, pode fazer com que você, às vezes, também não consiga se engajar ali no comportamento de fazer uma determinada atividade que você precisa fazer, tá? Esse último ponto aqui é importante que você trabalhe ele na terapia, porque você precisa entender melhor quais são as suas crenças limitantes ali e assim conseguir lidar melhor com esses pensamentos e com essas crenças aí que podem estar travando ali o seu comportamento, tá? De estudar ou de fazer algo que precisa ser feito. Combinado? Mas então era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que eu tenho certeza que você conhece alguém aí que procrastina muito. Então, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda quarta-feira temos vídeo novo por aqui. Combinado? Então é isso. Até a próxima!